Bom dia, minhas amadas irmãs, paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 16 de junho do ano de 2021 e é um dia muito especial. É um dia muito especial porque é o dia que eu nasci, é o dia do meu nascimento. Hoje eu fiz mais um ano de vida, para a glória de Deus, amém? Eu estou muito feliz por isso. Eu não queria deixar passar esse dia em branco, não queria deixar passar esse dia sem passar por aqui, sem deixar um vídeo, sem partilhar uma palavra com vocês. E tá a ser uma bênção meu dia, amém? Tá a ser uma bênção. E eu entendi, assim, do Senhor partilhar uma palavra, o poder do clamor, amém? Deus trouxe assim ao meu coração uma mulher da Bíblia, uma mulher que passou por coisas assim, por lutas, por um problema que tirou toda a sua esperança, que roubou a sua força, que roubou o seu ânimo. Quem nunca? A minha pergunta é quem nunca? Quem nunca passou por isso? Você que está aí, diga, você já passou por alguma coisa assim que tirou a sua paz, que roubou a sua paz de espírito, que o seu sono fugiu de noite, que você deixou de poder concentrar-se para fazer alguma coisa, mesmo que você fizesse muita força, toda vez o seu pensamento voltava para aquele lugar, para aquele problema, para aquela coisa que angustia muito você. Será que eu estou a falar com uma mulher que nunca passou por isso? Eu já passei por isso, eu creio que todas as mulheres já passaram, amém? Estou a tomar meu chazinho. Porque eu mereço, também sou filha de Deus, amém? Hoje é meu dia, um chazinho de limão, bem caprichado. Mas eu quero conversar com vocês e no fim da nossa palavra de hoje eu quero levantar um clamor pela sua vida. Se você me permitir, no fim desta palavra eu quero levantar um clamor. Eu não sei o que aflige o seu coração. Eu não sei qual é essa batalha, qual é este vale pelo qual você está a passar hoje. Muitas pessoas estão a passar por problemas no lar, outros sofreram desilusões, traições e não conseguem perdoar, não conseguem abrir o coração para seguir em frente, não conseguem confiar mais no próximo, no outro ser humano. Algumas pessoas sofreram perdas, outras passam lutas, enfermidades. E ano após ano, dia após dia, mês após mês, muitas não veem a solução, ok? E eu hoje quero trazer uma palavra de esperança. E por isso eu vou falar de uma mulher chamada Ana. Essa mulher passou por uma situação que muitas consideram ou podiam considerar desesperadora, ok? E na verdade não deixa de ser, é uma situação que rouba realmente a paz, que tira a paz no coração de muitas mulheres ainda hoje, ok? Então eu vou abrir lá no livro de 1 Samuel, vamos falar do poder do clamor e vamos dar como exemplo a vida de Ana, ok? Então a passagem que Deus, assim, falou muito comigo hoje para partilhar com vocês foi essa, e nós vamos falar no livro de 1 Samuel, está lá no Antigo Testamento, ok? Capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Elcana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias.
como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia fechado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Nossa, você já conseguiu imaginar uma situação dessa? A Ana foi a primeira mulher de Elcana, amém? Foi a primeira mulher de Elcana. A mulher amada, a mulher estimada, a mulher que ele decidiu, escolheu para passar a vida, para partilhar a vida, ok? Mas naquele tempo existia vamos dizer assim, existia uma regra, existia uma norma, que o homem tinha que ter descendência. Então, se a primeira esposa, a esposa amada, a esposa querida, não pudesse ter filhos, então o homem podia, se quisesse, ter uma segunda esposa para que tivesse descendência. Foi o que aconteceu. Elcana tinha a sua esposa amada, mas Deus fechou o ventre, cerrou a madre e ela ficou estéril, ok? E ela não dava filhos a esse homem, não dava filhos. Imagina, uma mulher quando é amada pelo seu esposo, ela é acarinhada, ela é bem tratada, então ela devia sentir-se tão triste, tão incapaz por ela não poder dar um filho ao seu querido esposo. Um dia ele casa com outra mulher, essa mulher chama-se Penina, não era sua esposa amada, mas era uma mulher que, por conveniência, para que ele pudesse então gerar filhos, ok? Uma mulher que havia de dar-lhe descendência. E assim foi, e essa mulher fez filhos, Penina fez filhos e filhas. E sempre, obviamente, esfregava isso, sempre ela fazia questão de mostrar para a rival, fazia questão de mostrar para a outra que ela podia fazer. Ainda que, como nós lemos na passagem bíblica, você nota que apesar de Ana não dar filhos ao seu marido, ele tratava ela de forma especial em relação a todos os outros, dando-lhe porção dobrada de tudo aquilo que ele recebia quando sacrificava ao Senhor em Siló. Dava porção dobrada, é a porção do amor, ok? É a porção do Espírito Santo, é a porção dobrada é sempre algo que representa uma graça, ok? Uma graça, um favor. E era isso. Mas isso não era suficiente para ela, ela sentia que ela não tinha cumprido o seu papel, a sua função dentro daquele matrimônio. E ela chorava e não comia. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, amém? Chorava e não comia. Quando alguma coisa nos aflige, nós perdemos o apetite. É a primeira coisa que vai, amém? É a primeira coisa. A mulher perde o apetite, a mulher quando tem um desgosto amoroso, quando tem um problema, quando tem algum problema, seja em que área for, seja na saúde, seja alguma situação, a primeira coisa que vai é o apetite, não é? Normalmente é assim, pelo menos comigo é assim, não sei com você. E a outra coisa é que isso desperta algo profundo na nossa alma e leva a esse sentimento de chorar, e ela chorava e não comia. E o que isso aconteceu? Isso realmente transpareceu de tal maneira que o seu marido vinha a ela e já não encontrava aquele sorriso nos lábios de Ana.
Pelo contrário, encontrava ela sempre triste, encontrava macambúzia, encontrava uma mulher cabisbaixa. Isso até tira um bocado da nossa beleza, né? Isso até tira um bocadinho do brilho daquela pessoa, porque a pessoa já não é feliz, ok? Então nós, quando olhamos até aqui, realmente vemos a postura de Penina, e é assim que muitas das vezes se comportam as pessoas que estão numa posição em que elas têm alguma coisa que você de facto precisa, que você de facto quer e que não alcança, não é? Veja como ela se comportava, a segunda esposa, como esfregava na cara dela. Imagine como era para Ana cada vez que a barriga de Penina crescia e ela sempre na sua esterilidade. Mas hoje nós vamos falar do poder de um clamor. Essa mulher, de ano a ano, ela via a sua falha, ela via a sua incapacidade, ela via a sua fraqueza humana. Não somos nós assim, todos os seres humanos? Falhos, imperfeitos, incapazes? Na maior parte das vezes, por nós mesmos, nada podemos fazer. Nada podemos fazer por nós mesmos. Se nós formos ler João capítulo 15, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E chegou um ano em que Ana despertou verdadeiramente, porque imagine só, todos os anos eles iam a Siló, o marido sacrificava, ela recebia a porção dobrada, mas ela nunca tinha despertado de facto de que a ida àquele lugar devia ter um significado mais profundo, não devia ser algo, vamos dizer assim, um ritual, uma religiosidade. E é assim que muitas pessoas vão para Deus, é assim que muitas pessoas se dirigem ao templo, às igrejas que frequentam. Muitas pessoas ainda dizem: eu até vou, eu até falo com Deus, eu até vou à igreja, mas num ato simbólico, religioso, é mesmo só aquela deslocação, é mesmo só não há um relacionamento, não há uma conversa, não há uma ligação de intimidade, não há um voto, não há um clamor. Não, mas é apenas uma observação. Se você for um culto para observar o culto, você é só um observador do culto, amém? Se você for um culto para prestar o culto a Deus, então você é um adorador. Você está a prestar ao culto, você está a adorar o Senhor, ok? Então, Ana, de ano a ano, ela ia e observava seu marido, observava todos os outros. Ela não tinha caído a ficha de que ali naquele lugar ela tinha a solução dos seus problemas, ok? Nós precisamos de procurar o lugar certo da solução dos nossos problemas. Não era o Elcana, seu esposo, que podia abrir a sua madre, amém? Que tinha o poder de fazer Ana ser mãe de filhos. Esse poder estava só e somente na mão de Deus, amém? E quando ela deu conta disso, nós vamos ler aquilo que aconteceu de seguida, né? Vamos ler um pouquinho, vamos continuar. Ana vai ao templo e ela faz uma oração. E junto dessa oração, que não era só uma oração, era um clamor que vinha do profundo das suas entranhas, do profundo do seu coração. Só ela e Deus, sem intermediários, sem ninguém. Com toda a sinceridade da sua alma, ela fez um pedido a Deus. E ela votou, ela fez um voto ao Senhor. E nós vemos que isso foi determinante para mudar toda a história. Tudo que tinha começado com vergonha, que começou com tragédia, vergonha, com esterilidade, tudo aquilo que começou de um jeito que nós podemos olhar assim a olhos humanos, numa primeira abordagem, e entender que era uma história de fracasso. Deus realmente fez aquilo que o marido fazia por ela. O marido no físico dava-lhe porção dobrada. E Deus, no lugar da vergonha de Ana, deu-lhe dupla honra. Acabou por ser também uma porção dobrada de honra, amém? Uma vez que ela já era a esposa amada. Tornou-se também para Deus a filha amada, porque ela fez do jeito que agrada a Deus. Vamos ler um pouquinho. A partir do versículo 9, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente.
e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Uau! Nossa, eu nem quero ir longe, né? Todas nós conhecemos essa história incrível, impactante da Bíblia. Se você não conhece, aconselho, vai lá, abre a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia física, você pode baixar no aplicativo do seu telefone uma Bíblia digital, online, né? Baixa lá uma Bíblia para você ter uma Bíblia para você conhecer a palavra do Senhor, amém? Eu aconselho isso. Então você vai lá na sua Bíblia, quando baixar, abre o livro de 1 Samuel, ok? 1 Samuel capítulo 1 e leia todo ele. E você vai ver a história mais incrível de um clamor, porque nós lemos aqui, não é? Que ela chorou, a Bíblia diz que ela, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso demonstra um coração contrito, um espírito contrito, um coração contrito. Isso demonstra uma pessoa que já não vê mais solução para os seus problemas em lugar nenhum e encontrou o único lugar onde ela pode buscar solução para os seus problemas. Mas ela não fez só isso, ela não foi só abrir o coração para Deus, amém? Ela não foi só uma mulher que abriu assim o seu coração para Deus, ela não foi só uma mulher que orou, que foi sincera, que mostrou tudo o que estava dentro de si. Ana foi mais longe. Essa mulher fez um voto que eu não sei se outras teriam coragem para fazer, mas eu digo, às vezes na nossa vida nós precisamos fazer isso. Às vezes vai ser preciso nós fazermos um voto. Às vezes vai ser preciso nós orarmos, irmos além, amém? Eu vou dar um testemunho aqui, eu não costumo fazer isso, é algo muito íntimo meu e Deus, mas houve um ano, eu tenho um filho que nasceu com um diagnóstico de paralisia cerebral, leve, mas ainda assim paralisia cerebral, ele anda com a ajuda de um andador e tudo mais. Aí nós recebemos promessas de Deus para a vida dele e eu já estava assim tão tranquila e tudo, mas chegou um momento em que o meu coração se entristeceu e eu fui à presença de Deus e nesse momento eu fiz um voto ao Senhor. Eu disse: Senhor, durante 5 anos, penso que foi 5, sim, eu não vou cortar o meu cabelo, eu vou deixar o meu cabelo crescer e nesses 5 anos eu vou estar consagrada ao Senhor e eu vou querer ver o mover do Senhor na vida dessa criança. E meus irmãos, não foi para menos. Durante esses 5 anos, Deus abriu portas que eu nunca imaginei. O Senhor permitiu nós viajarmos para fazer tratamentos para Ele. Naquele lugar, Deus abriu portas tremendas. Nós tínhamos acesso às vezes a tratamentos, a medicações que nós não pagávamos. Pessoas, médicos, técnicos naquele país, Deus usava assim tremendamente para nos abençoarem. Eu vi tanta coisa acontecer, tanta maravilha. Deus usar pessoas próximas também para nos abençoarem. E eu fui vendo o poder de um voto com Deus. Eu não votei nada assim que eu não pudesse fazer. Foi um voto assim, mas foi uma coisa que eu levei com toda a seriedade, ok? Então foi muito tremendo. Então de vez em quando vai haver momentos na vida em que nós vamos precisar fazer isso que Ana fez. E Ana entendeu que não adiantava ela ficar em casa emburrada. Ana entendeu que não adiantava ela chorar abundantemente na presença da sua rival, na presença do seu marido. Quer dizer, aquela tristeza toda não ia levar ela a lugar nenhum. E eu quero tirar isso para lição para nós hoje. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Diante dos problemas choramos à frente da nossa família, por vezes até as pessoas que não são pessoas que querem ver o nosso bem,
reagem da forma que Penina reagia, irritava ainda mais a pessoa naquela situação. Então, quando você estiver diante de um problema, não hesite, vá àquele que é a fonte da vida, vá a Deus, vá diretamente àquele que tem poder para fazer o impossível, porque o impossível do homem, todavia, ainda é possível de Deus, ok? O impossível do homem é possível para Deus. Então não há nada que seja impossível para Deus. Seja o que for que você estiver a passar. Jesus disse, se tiveres fé, ainda que for do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha que se jogue para o mar e tudo vos será possível. Creia somente nisso. Minha amada, meu amado, creia somente nisso. Tenha fé mesmo. E vá fazer essa oração. Eu não estou de modo nenhum a dizer que você é obrigada a fazer votos, mas Deus não despreza o coração contrito. Não vá buscar solução no homem, porque vão é o socorro do homem. Todavia, para Deus nada, mas nada é impossível. Amém? Para Deus nada é impossível. Então, vamos ver o que aconteceu com Ana. Eu vou terminar de contar essa história para vocês. É tão impactante, tão linda. Vou terminar de contar para vocês. A oração de Ana, não é? Aliás, vamos já ler o resultado ou a consequência. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. Versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. Glória, aleluias. E passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Aonde? De quem? A quem? Oh, glória, é mesmo isso. Do Senhor o pedi. Então, nós não pedimos para homens, amém? Peça para Deus. Samuel significa literalmente isso, do Senhor o pedi. Ela reconheceu de onde veio o seu socorro. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é nosso escudo, nossa fortaleza. Davi sabia isso. Quando você está a passar por um perigo, clame o nome do Senhor. Do Senhor vem o socorro. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Ele é poderoso, vitorioso nas batalhas, mas veja a contradição, mas Ele também é Jeová Shalom, Ele é Deus de paz, amém? O príncipe da paz é o Senhor dos exércitos que vence todas as batalhas. Então, nosso Deus tem tudo o que nós precisamos. Aleluias? Aí, continua dizendo assim, vamos ler um pouco do cântico de Ana, porque imagina a cara da Penina, não é? Imagina como ficou a cara daquela mulher quando viu Ana grávida. E Ana cumpriu, isso é muito importante, cumpriu o voto que ela fez ao Senhor. Isso é uma das coisas também importantes. Se você não, Deus não obriga ninguém a fazer votos, mas se você faz um voto, cumpra, ok? Mesmo que for uma coisa pequena, cumpra o voto que você fez, ok? Isso é muito importante. Deus é fiel, Deus não vai deixar de ser fiel porque nós formos infiéis, amém? Deus é sempre fiel à sua palavra, às suas promessas, Deus é fiel. Mas, todavia, contudo, faça o possível de ter a atitude de Ana. Se Ana conseguiu, nós também podemos. Amém? E aí diz assim. Nossa, o cântico de Ana é uma coisa tão tremenda. Tão tremenda. Bom, primeiro vamos ler a parte em que Ana entrega ao menino. O versículo 24 ainda do capítulo 1 diz assim. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, aleluia, até estou arrepiada. É uma unção, é uma presença do Espírito Santo, oh glória, aleluias. Deus seja louvado. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição, oh aleluia, o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, aleluia, Deus seja louvado.
É tremendo, é tremendo. Eu estou arrepiada dos pés à cabeça. Por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, oh glória, aleluias. E ali eles adoraram o Senhor. Ela deixou o bebê lá, deixou lá, ela disse, Deus fez a parte dele, eu vou fazer a minha, amém? É assim mesmo, você tem que fazer a tua parte. Então o que é a nossa parte? A nossa parte é isso, né? Nossa parte é fazer aquilo que nós nos comprometemos com o Senhor. E também isso nos faz entender que existe uma parte que não é de Deus, existe uma parte que é nossa. A parte de clamar, a parte de ter a fé, a parte de não desistir. Às vezes não vai ser logo na primeira vez que você orou, amém? Lembra-se que a Bíblia aqui conta que eles iam de ano a ano, de ano a ano. Penina já tinha tido vários filhos e filhas, ok? Mas isso não termina assim, amém? Vamos ler aqui. Então, orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos ou inimigas, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus, ó glória. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. E os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, oh glória! E a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Aleluias! Deus seja louvado. Olha, se nós avançarmos um pouquinho, o Cântico de Ana é extenso, eu não vou ler todo, mas se nós avançarmos um pouquinho no capítulo 2, do versículo 20 e 21, diz assim, Eli abençoava Elcana e sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltaram para sua casa. No versículo 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Uau! A vergonha foi toda tirada. O opróbrio, a vergonha foi toda tirada da vida dessa mulher. Amém? Eu estou aqui que nem uma Maria Madalena. Mas eu quis fazer isso. Amém? Eu fiz propósito. Primeiro por ser meu dia. Aleluias, amém. Então nós vamos permanecer na mesma fé, na mesma confiança. E nessa hora eu quero levantar um clamor. Põe a mão no seu coração aí onde você estiver. Eu não sei o que você está a clamar a Deus. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 37 que Deus conhece e realiza os desejos do nosso coração. Então Deus tem vontade, amém? Deus tem vontade de realizar os nossos desejos. Muitas das vezes nós colocamos barreiras a isso. Outras vezes nós buscamos socorro vão no homem, ok? Então nós precisamos hoje, você precisa dirigir o seu olhar para a fonte verdadeira, para aquele que tem poder de realizar o seu sonho. Você precisa de buscar de Deus a realização dos seus sonhos. Você precisa buscar em Deus, porque Ele é a fonte do impossível. Ele é o Deus que realiza aquilo que nós não temos o poder de realizar. Quando acaba o poder do homem, quando acaba a força humana, aí entra a força de Deus. Ok? Na tua fraqueza, Deus tem poder de se mostrar forte. Ele disse que a minha graça te basta. Falou assim para Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando você está fraco, aí Deus é forte. Amada, amado, se agarre com força a essa palavra. Eu quero declarar nessa hora, eu estou a profetizar em nome de Jesus. Senhor, entra nesse lugar. Deus, eu estou em concordância. Deus, tua palavra diz tudo aquilo que 2 pessoas concordam na terra. O Senhor concorda no céu. E neste dia,
Eu estou a concordar sobre a vida da minha irmã, do meu irmão. Senhor Deus, que só de ti vem o socorro. Deus, que vão é o socorro do homem. Pai, eu estou a declarar agora caminhos abertos. Estou a declarar agora essa esterilidade cai por terra no nome de Jesus. Que do Senhor vem os filhos. Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Portanto, em nome de Jesus, eu abençoo esses ventres, porque está escrito que aqueles que são as tuas filhas não haverá estéril, nem quem aborte, Senhor. Por isso declaramos a bênção da fertilidade sobre, Deus, a vida das minhas irmãs, em nome de Jesus, Senhor. Também, Senhor, tu és o Jeová Rafá, Deus, por isso entra com providência, Deus, de cura, entra com a tua mão, Senhor, Jeová Rafá, Deus que sara. Jesus, tu levaste na cruz toda a doença, toda a enfermidade. Por isso eu declaro agora que pelas tuas pisaduras a minha irmã e o meu irmão já estão sarados, curados no nome de Jesus. Receba pela fé, seja o que for que você está pedindo. Nessa hora nós concordamos e ligamos aqui na terra, pois tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E nós, Senhor, te agradecemos agora, Pai, no nome de Jesus. Aleluias e amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Deus seja louvado. Creia somente, minha amada. Creia, não desista, ainda que demore, não desista. Persista, seja como Ana, leia Ana, seja como Ana. Tenha a fé que Ana teve, busque o Senhor, clame, levante um clamor todos os dias a favor do seu propósito, porque está escrito que os ouvidos do Senhor ainda não se agravaram para que ele não possa ouvir, e a mão, o braço do Senhor ainda não se encurtou para que ele não possa agir. Vai buscar força, fé, confiança no Espírito Santo e continue clamando ao Senhor em nome de Jesus. Eu creio na sua vitória e eu declaro pela fé que ela já está ligada em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Deus seja louvado.